Olá amigos, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logimagéticos com Desfotós. Bom, neste vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que está me incomodando há um certo tempo. Eu gosto de ver vários canais que tratam de questões militares, de modo especial, dos conflitos que nós temos no mundo. Eu gosto de me inteirar por vários canais, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. Mas agora uma coisa que está me incomodando muito nos canais brasileiros, de modo especial aqueles que tratam de questões militares, é a possível guerra que vai acontecer entre Brasil e Venezuela. Praticamente eles já colocaram uma guerra como certa. A Venezuela invadiu o espaço aéreo brasileiro. A Venezuela está com tropas. A Venezuela vai passar pelo Brasil. A Venezuela isso, o Brasil aquilo, papapá, papapá, papapá. Pessoal, o que as pessoas não fazem por like, por views e por crescimento do seu canal? Nós temos de ter muito cuidado. Nós temos de entender o seguinte: o Brasil é a maior potência militar da América Latina. O nosso exército, a nossa marinha e a nossa aeronáutica são extremamente poderosos. A Venezuela, por outro lado, também foi um país extremamente rico, muito mais rico que o Brasil, entrou numa situação muito degradante, está numa situação muito difícil hoje, por vários fatores que não vem ao caso aqui eu ter de explicar isso. Agora, nós temos de saber que as Forças Armadas da Venezuela estão muito atrasadas, obsoletas. Então, eles não teriam como enfrentar o Brasil diretamente, a menos que eles queiram ser destruídos de uma forma seguramente muito ruim. Não esqueçam que nós temos uma bomba chamada bomba termobárica, que é quase uma bomba atômica, e o Brasil possui, é um dos poucos países no mundo que possui essa bomba, que é uma bomba extremamente poderosa e quase que mortal. Bastaria uma dessa, por exemplo, sem contar a quantidade de mísseis que o Brasil tem. Por exemplo, se nós pensarmos nos astros, um fogo saturado em cima da fronteira, eu não tenho nem que pensar nisso. Então seria uma destruição muito grande para o lado venezuelano, não que nós não tivéssemos baixas também, de modo especial porque eles têm um sistema de defesa aérea, o S-400 ou S-300, que nós não temos sistema de defesa antiaérea. Olhem lá, isso é um problema muito sério. Apesar deles também terem um caça muito importante, um caça muito poderoso, que é o Su-40, se não me falha a memória, que é um avião extremamente robusto, muito poderoso. Não sei se eles têm todas as aeronaves, se eles não estão... Bom, não importa isso. O que importa é o seguinte: nós temos de aprender a ler esses canais, a ler essas mensagens, a ler essas informações passadas, para que nós não nos deixemos alarmar. Porque o que eu vejo muitas vezes nesses canais é o seguinte: busca-se criar uma celeuma, busca-se criar uma situação de caos, onde na realidade não existe caos. Parece que querem o caos para que possam ter dito a verdade. Então é muito importante que nós conheçamos a realidade, o fato, para que nós não nos deixemos iludir. Bom, peço para que vocês já deem um like aqui, inscrevam-se no canal, passem essas informações para os seus amigos, que é muito importante. E comentem, nós vamos ter o vídeo, mas antes disso, comentem depois. Vocês acham realmente que é possível uma guerra entre Brasil e Venezuela? Quem venceria esse conflito? Será que a Venezuela aguentaria uma guerra contra um país tão poderoso quanto o Brasil? Apesar de muitas pessoas falarem que o Brasil não aguentaria nada, que as Forças Armadas do Brasil não prestam, etc, etc. Nossa, nós temos Forças Armadas extremamente preparadas. É óbvio que nós temos de pensar o seguinte: vivemos sempre tempos de paz, mas temos de sempre nos preparar para a guerra. Bom, não vou falar muito, vamos para a vinheta.
Nas últimas semanas, as tensões entre Brasil e Venezuela têm aumentado, com uma combinação de divergências políticas, econômicas e percepções divergentes entre seus líderes, Maduro e Lula de modo especial. Enquanto o Brasil, historicamente, manteve uma posição diplomática e moderada em relação aos seus vizinhos, a crise econômica e humanitária da Venezuela pressiona toda a região e acentua as desconfianças mútuas. Nesse contexto, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, tem manifestado crescente insatisfação com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Não apenas por conta das declarações de Lula sobre o regime venezuelano e a questão dos direitos humanos, mas também pela resistência do Brasil em apoiar a entrada da Venezuela nos BRICS. Essa resistência de Lula tem motivos específicos. Embora o bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul seja visto como uma alternativa ao domínio ocidental nas esferas econômicas e políticas globais, Lula teme que a inclusão de um governo como o de Maduro possa prejudicar a imagem e a instabilidade do grupo. Um dos pontos de atrito mais relevantes é a posição de Maduro em relação ao Tratado de Barbados, um acordo mediado internacionalmente entre o governo venezuelano e a oposição, que exige reformas democráticas. Para Lula, é essencial que Maduro demonstre um comprometimento real com o tratado, algo que envolve não apenas uma postura de abertura, mas também uma tradução prática dos compromissos assumidos, nos quais o Lula foi fiador, o governo brasileiro na figura do presidente da República. Além dessas questões políticas e diplomáticas, um elemento adicional tem contribuído para a percepção pública de uma escalada militar entre os dois países: a recente doutrina de mobilização militar publicada pelo Ministério da Defesa do Brasil em outubro de 2024. Esse documento, que estabelece diretrizes e planos para a mobilização das Forças Armadas brasileiras em caso de conflito, foi recebido com grande atenção pela mídia e pelos canais militares, sendo muitas vezes interpretado por muitos como um sinal de que o Brasil estaria se preparando para potenciais confrontos na região. É aqui que entra a questão que eu quero chegar no vídeo, sobre os canais de mídia militar. Esses canais de mídia voltados para temas militares têm desempenhado um papel central em amplificar a narrativa de uma iminente guerra entre Brasil e Venezuela. A doutrina de mobilização militar foi amplamente discutida nesses canais, que apresentam como um movimento de preparação do Brasil para um conflito iminente com a Venezuela. Ao enfatizar os preparativos militares e a possibilidade de confrontos, esses canais acabam moldando a percepção dos espectadores, gerando uma falsa sensação de urgência. Com abordagens sensacionalistas e títulos alarmantes, essa narrativa cria uma percepção de que a guerra seria inevitável e iminente, alimentando temores entre o público e obscurecendo a realidade diplomática da situação. É muito importante que nós saibamos também ler essas imagens, saibamos ler também esses canais de uma forma mais abrangente. Infelizmente, é o que ocorre hoje. Segundo esses canais, o Brasil vai começar amanhã uma guerra. Parece que eles esperam realmente por que isso aconteça. Embora a doutrina de mobilização militar seja um procedimento padrão para qualquer país com uma força armada estruturada, sua interpretação sensacionalista reforma uma narrativa de instabilidade, desconsiderando os interesses de cooperação e paz regionais que Brasil e Venezuela ainda mantêm. Canais militares acabam explorando essa suposta guerra iminente,
ignorando ou minimizando as iniciativas diplomáticas em interesses comuns, fortalecendo um clima de medo e desinformação entre seus seguidores. Agora, qual é a realidade e a narrativa dessa guerra iminente? Vamos prestar bem atenção. Apesar das tensões e divergências políticas, tanto o Brasil quanto a Venezuela têm interesses comuns, que incluem a estabilidade regional e a cooperação em temas como segurança fronteiriça e combate ao narcotráfico. Ambos os países, inclusive, participam de fóruns regionais como a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, nos quais buscam resolver divergências por meio do diálogo. Para o Brasil, que tem uma política externa baseada na moderação, o foco é a paz e a cooperação na América do Sul, e que se reflete em sua resistência a uma escalada militar, seja qual for. Ou seja, o Brasil sempre busca a paz, isso é muito importante lembrar. A narrativa de guerra iminente promovida por alguns setores midiáticos, no entanto, interfere na percepção pública e nas relações internacionais, criando uma visão errônea e ignora o histórico de cooperação entre as duas nações. Ao reforçar a ideia de um conflito inevitável, essa abordagem sensacionalista prejudica o diálogo, dificulta a construção de pontes e acentua a desconfiança mútua. Além disso, a doutrina de mobilização militar, embora necessária para a defesa do Brasil, em uma situação hipotética de crise, é amplamente descontextualizada nesses canais, sendo apresentada de maneira exagerada como uma exceção ou uma preparação para um conflito iminente com a Venezuela. Em suma, enquanto Brasil e Venezuela possuem divergências significativas, a perspectiva de um conflito direto é improvável e amplamente exagerada. A narrativa de guerra iminente, alimentada por canais de mídia militar, representa um sensacionalismo que distorce a realidade, obscurece o fato de que ambos os países ainda têm interesses compartilhados na manutenção da estabilidade regional. Para Lula e o governo brasileiro, a prioridade permanece na diplomacia e na busca por soluções pacíficas. E para Maduro, a cooperação regional é essencial para aliviar o isolamento da Venezuela. Assim, apesar das diferenças, ainda existem canais de diálogo que, se fortalecidos, podem promover uma aproximação mútua e reduzir a desinformação que alimenta a percepção equivocada de conflito iminente entre ambos os países. Ok? É muito importante nós sabermos isso. Sempre lembrando que a grande chateação, vamos dizer assim, de Maduro foi exatamente o estopim dessa crise, foi o fato de Lula não aceitar, não convidar, na realidade, não digo não aceitar, não convidar a Venezuela para integrar os BRICS. Lembrem, no Tratado de Barbados ficou claro que a Venezuela deveria permitir que a oposição participasse das eleições de forma livre e que houvesse realmente um consenso na votação, no resultado da votação. O que se viu após a votação na Venezuela foi que a justiça venezuelana escondeu as atas de apuração. Isso é que fez com que, diante dessas investidas contra a própria democracia da Venezuela, o Brasil ficasse numa situação de trouxa. De modo especial quem? O Lula, que avalizou exatamente o quê? As eleições, mostrando que a Venezuela faria eleições livres, limpas. Só que Maduro pouco fez para mostrar as tais atas.
ignorando todos os pedidos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É óbvio que Lula não é trouxa. Você não quer? Tudo bem. Não aceitou, não o convidou para a Venezuela, para o BRICS, convidando a Bolívia e Cuba. Bom, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. É um pouco de informação, mas é muito importante que nós saibamos os dois lados da história. E que nós não nos deixemos levar por sensacionalismos baratos. Muitas vezes aqui no canal aqui na plataforma, no YouTube, muitas vezes, o que acontece? As pessoas, para crescer, colocam títulos sensacionalistas, chamadas sensacionalistas, e muitas vezes criam celeumas onde não existe absolutamente nada, ok? Por isso que eu peço para vocês, deem um like, inscrevam-se no canal, para nós é muito importante. Comentem, vocês acham realmente que haverá uma guerra entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Venezuela? Será que a Venezuela aguentaria o tranco, sendo que o exército brasileiro é o mais poderoso da América Latina? Espero seus comentários. Bom, pessoal, fico por aqui. Até mais. Tchau, tchau.